O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que o Brasil terá 72 mil casos de câncer de próstata por ano ao longo dos próximos 3 anos. Esse é o terceiro tipo de câncer mais comum no país e o mais frequente nos homens. A campanha Novembro Azul foi criada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para essa doença, mas acabou se tornando maior. Agora, a campanha chama os homens a pensarem sobre a própria saúde, fazerem exames preventivos e de rotina, não apenas para o câncer, mas para todas as doenças masculinas. Para falar sobre isso, eu conversei agora há pouco com o médico sanitarista e chefe da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA, Arne Migovski. Vamos ouvir. Doutora Arne, eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho para a gente qual é o objetivo dessa campanha voltada para o público masculino especificamente, que é o Novembro Azul. Então, o Novembro Azul, em geral, ele foca nessa questão de exames de check-up, para a detecção do câncer de próstata. Mas a gente tenta aqui no INCA, no Ministério da Saúde, dar uma ênfase diversa, falando da importância, aproveitando a ocasião, para falar da importância da saúde do homem cuidar da sua saúde, ter uma vida saudável e buscar assistência médica em caso de sinais e sintomas de doença, buscar esse auxílio, não retardar essa busca para o auxílio médico, a gente sabe que é muitas vezes a realidade, principalmente dos homens. Pois é, acho que o público masculino parece ser mais resistente a essas visitas cotidianas, de rotina ao médico, preventivas, né? Sim, inclusive, o que preocupa mais é a questão de não ir em vigência de queixas, de sintomas suspeitos, inclusive sintomas suspeitos de câncer de próstata e de outras doenças. Então, é muito mais preocupante. É muito comum essa atitude de postergar, a consulta, até de negação, como nada estivesse acontecendo. Tem doenças importantes que acometem os homens, no caso, homens idosos também em particular, e eles precisam, não só câncer de próstata, mas outros, eles precisam dessa avaliação. Pois é, o que se imagina então é que o paciente, a gente faz uma campanha para prevenção ao câncer de próstata, mas isso leva o paciente a acabar fazendo outros exames preventivos também de saúde masculina, né? É importante que olhar o homem como um todo, a gente fala de uma maneira holística, que os médicos e serviços de saúde possam ter essa visão mais geral. E a gente aproveita essa ocasião também, aqui no INCA, para esclarecer alguns mal-entendidos na campanha, que são muito comuns ainda. Então, a gente tenta esclarecer algumas questões sobre o que realmente é prevenção do câncer de próstata, o que é detecção precoce, como funciona, e algumas informações que eu posso comentar aqui. Doutora Arne, o senhor tem por alto aí um número de casos de câncer de próstata no Brasil, por ano? Acabou de ser publicada ontem as novas estimativas, para o ano 2024 e 2025. São estimativas anuais de casos para o câncer de próstata e outros cânceres, O número aqui eu não tenho, ele continua sendo mais incidente, principalmente no sul e no sudeste do Brasil, com no sul 57,23 casos por 100 mil habitantes, e no sudeste 77,89 casos por 100 mil por ano, Então esses ele é mais incidente no sul e no sudeste do Brasil. E como é que é feita essa prevenção, doutora Arne? Então, a prevenção, muitos acham assim, são exames preventivos. Então, infelizmente, a gente não tem exames preventivos. A gente tem recomendações gerais. A prevenção é realmente evitar que o câncer de próstata aconteça, evitar a incidência do câncer de próstata. Então, a obesidade, por exemplo, é associada a maior incidência de casos de câncer de próstata mais agressivos, com pior prognóstico. Então, o controle do peso corporal, dos homens, peso adequado, alimentação saudável. Tem uma recomendação geral também de prevenção de câncer com 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia. O câncer de próstata é uma doença multicausal, então tem vários fatores de risco muito desconhecidos ainda pela ciência, Então tem alguns fatores de risco que a gente conhece, Essa é a principal, é não modificável, que é ser homem e idoso, Ele aumenta muito com a idade em homens idosos. E a gente tem alguns fatores de risco responsáveis também, um percentual menor de casos, Estima-se que 7% dos casos têm associado a fatores ocupacionais também. Então, homens que trabalham com radiação ionizante, produção também de aplicação de inseticidas, produção em refino de cádmio, trabalho na fabricação de baterias, pilhas, produção de materiais à base de PVC, indústria de semicondutores, eletrodos, mineração subterrânea, produção de borracha, bombeiros também e atividades noturnas. Tem uma associação, Arsênio. Então tem algumas, mas isso seria 7% dos casos. A maioria dos casos são casos que não se identificam claramente uma causa, e nem mesmo hereditários. São casos que vão surgindo principalmente com a idade
um câncer muito prevalente, e esses exames que se preconizam, né, são, na verdade, a finalidade é detectar precocemente, não seria prevenir, né, é detectar uma doença que já existe, e aí tem prós e contras disso, né, a gente faz uma campanha mais crítica, assim, do que geralmente é feito, explicando melhor, tentando esclarecer que tem prós e contras de se fazer o check-up e qual seria a melhor conduta nesses casos. E esses exames, então, para detecção precoce, como eles são feitos? Que tipo de exames são feitos? A gente, infelizmente, ainda não existe um exame ideal para essa questão do rastreamento, que a gente chama do câncer de próstata. A gente define a detecção precoce em 2 grandes frentes. Rastreamento, que são os exames de check-up para indivíduos, homens sem sinais e sintomas sugestivos da doença, e diagnóstico precoce. O homem, em geral, conhecer os sinais de alerta para o câncer e buscar assistência médica. E aí, a assistência médica ser agilizada para investigar aquele diagnóstico. Então, essas 2 grandes estratégias. O check-up, que é o rastreamento, né, a gente não tem ainda um exame ideal. Tem 2 que são muito usados, né, e muito comentados na campanha, são o toque retal e o PSA. O toque retal é um exame importante para várias finalidades, inclusive para avaliação de homens com sinais e sintomas suspeitos de câncer de próstata, de outras doenças também, inclusive câncer de reto, por exemplo. Mas ele, para um exame de rotina, simplesmente, ele não é muito adequado. Ele se mostrou eficaz na redução da mortalidade pelo câncer de próstata. E o PSA, ele é um exame, o nome dele quer dizer, em inglês, né, mas quer dizer antígeno prostático específico. Ele é específico da próstata. Uma dosagem de sangue, né, específico da próstata, mas não do câncer. Então, pode ser alterado em questão de prostatite, infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata, né, e ele pode ser também, o homem, por exemplo, não tomar alguns cuidados antes de fazer o exame, andar de bicicleta, também em relação sexual, fazer toque retal antes de colher o sangue, pode estar alterado. Então, ele não é muito específico e ele acaba detectando também, então tem a questão do falso positivo, falso negativo, né, ele às vezes não dá o resultado e a pessoa tem o câncer, ou às vezes dá um resultado positivo e a pessoa vai investigar depois, fazer biópsia e não tem câncer. E o problema maior é eles chamam de sobrediagnóstico e sobretratamento, que é um excesso de diagnóstico e tratamento de cânceres que não iriam evoluir em vida. O homem ia morrer de outra doença, por exemplo, um infarto, um AVC, um câncer de pulmão, e ele não teria câncer, desenvolveria aquele câncer de próstata que ele pegou ainda na fase sem sintomas com o check-up. Então, para explicar isso, né, a gente desenvolveu vários materiais aqui que te recomenda. A gente não recomenda que a campanha chame todos os homens para fazer toque retal, né, fazer esse check-up. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor, a partir de que idade, em que condições o homem deve procurar? A gente não recomenda, né, que as campanhas convoquem os homens para isso, mas os homens indo buscar esses exames, a gente recomenda uma conversa, né, e a gente fala assim de decisão compartilhada entre médico e o homem. E a gente desenvolveu um material, uma ferramenta, né, para ajudar na tomada de decisão, suporte à tomada de decisão compartilhada entre o médico e o paciente, se vai querer realmente fazer o check-up e o homem entender o check-up, né? E a gente também tem uma cartilha que a gente fez para explicar isso melhor para os homens, né, em geral, da população, essas questões que é um pouco mais complexo, na verdade, que às vezes que se coloca, né? Então, isso é uma decisão importante. Se o homem for, obviamente, aumenta, né, com a idade, então se o homem tiver alguma mobilizado para isso, alguma preocupação ainda, ele pode procurar a cartilha, se informar, e se quiser ir à avaliação médica, o médico apresentar, né, essa decisão compartilhada, eles tomarem a decisão em conjunto. Se ele for fazer o rastreamento, o check-up, e porventura confirmar algum câncer, aí vai ter que ser analisado, né, qual é a agressividade da doença. Geralmente é uma das poucas agressividade, mas existem casos agressivos do câncer de próstata, e aí vai ter que fazer outro processo de decisão compartilhada para o tratamento. O que se usa, em alguns casos, é possível usar para tentar diminuir esse excesso de tratamento, né, que tem suas consequências indesejáveis, a questão de, às vezes, postergar o tratamento nos casos que a pessoa diagnostica câncer de próstata, que se chama, o protocolo mais conhecido é a vigilância ativa. O médico não trata o câncer, né? O homem identifica o câncer e ele fica acompanhando com exames seriados, né? PSA, o toque e biópsias, tem prós e contras dessa conduta, mas ela é indicada em alguns casos para câncer de pouca agressividade. Tem outros tipos de tratamento também, e aí toda é uma outra decisão. Então são 2 grandes decisões compartilhadas, de fazer ou não o check-up e depois, se diagnosticado o câncer, porventura, compartilhar a decisão sobre as opções de tratamento ou dessa postergação do tratamento. Ou seja, o mais importante então é perder o medo do médico, se aproximar, né, do médico,
médico e procurar ter essa conversa franca sobre condições de vida, condições de saúde e a necessidade ou não de fazer exames, né, doutor? Eu só queria reforçar um pouquinho, queria que o senhor reforçasse um pouquinho, então, a partir de mais ou menos quantos anos um homem deve começar a considerar esses exames de próstata e procurar um médico com esse objetivo? Ele deve perder o medo, assim, do tema, né? Deve procurar se informar. A cartilha que a gente fez foi feita junto com, e também a ferramenta, né? Junto com homens leigos, né? Então, ela tem uma linguagem acessível, né? Então, procurar, tem no site do INCA esses 2 materiais, procurar se informar, né? Aproveita esse período do ano, se informar mais do assunto para entender melhor o que é o check-up, o que é o câncer de próstata, né? E outras doenças que acometem o homem também. E sempre que tiver um sintoma, independente da idade, né? Claro que o câncer de próstata é muito mais comum ali depois de 55, 60 anos, e vai aumentando a sua incidência, ele é, independente da idade, com sinais e sintomas suspeitos, ele deve procurar avaliação médica. Quais são os sinais e sintomas suspeitos, né? Você tem que levantar à noite para urinar várias vezes, você tem uma diminuição do jato urinário, em alguns casos mais raramente, né? Você tem um sangue na urina. Geralmente são outras urgência para urinar, geralmente são outras causas, não é câncer de próstata, pode ser infecção urinária, pode ser outras doenças, hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, que dá essa redução do jato, é aquele crescimento que não é câncer, né, da próstata, mas ele deve ser investigado. Então, o homem perder esse receio de procurar auxílio médico, principalmente na vigência de sinais e sintomas, e também superar esse tabu sobre câncer, né, procurar se informar sobre isso, né, principalmente homens idosos, para estarem mais conscientes e atentos aos sinais de alerta e também entenderem melhor o que é o check-up, como é que é o câncer de próstata. Só para a gente concluir, doutor Arne, onde a gente encontra, então, a cartilha que o senhor mencionou e outras informações sobre esse tema? Então, a gente encontra no site do INCA, né, Instituto Nacional de Câncer, tem uma aba de publicações, e colocando próstata, né, você consegue ferramentas aí, infográficos, né, e a cartilha está na categoria cartilhas. Certo, tá certo. Doutor Arne Migovski, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Nós ouvimos a entrevista com Arne Migovski, médico sanitarista e chefe da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA, o Instituto Nacional de Câncer.